Boa noite, graça e paz. Então vamos dar início ao estudo aí. Continuando o estudo da profissão de fé de Westminster, nós vamos falar hoje a respeito das boas obras. São 7 sessões, se eu não me engano, e a gente vai tentar ver o máximo possível hoje, né? Eu acho que eu atrapalhei o trem aqui. Deixa eu achar de novo. Cadê? Vou ter que comprar um tablet, porque o celular tá ficando pequeno, as letras, sabe? Aí tá ruim de enxergar. Então, são 7 sessões, nós vamos tentar caminhar o máximo que der hoje, para a semana que vem a gente terminar, então. Antes de mais nada, vamos orar? Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Deus, pela oportunidade de estarmos reunidos na tua casa, Deus, para ouvir tua palavra, para aprender mais do Senhor, para nos aprofundarmos, Deus, no conhecimento, ó Deus querido, da sua vontade revelada. Pedimos que o teu Espírito Santo nos conduza nesse ensino, ó Pai, que possamos aprender um pouco mais, Deus, sair daqui hoje conhecendo um pouco mais da sua vontade, Pai, e com vigor, com força, com graça, com vontade, ó Deus, de praticar também tudo aquilo que aprendemos. Para a glória do Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, das boas obras é que nós vamos falar hoje. O que são boas obras? A gente tende a pensar que coisas que nós consideramos boas, ou os homens consideram boas, ações que a humanidade considera como boas, a gente tende a encontrar tende a dizer que isso são boas obras, A pessoa vai lá e faz uma doação de uma roupa, uma doação para a Cruz Vermelha, a pessoa faz uma boa ação qualquer, ajuda um idoso em determinada situação e acha que isso é uma boa obra. É algo bom, a gente não pode negar que é algo bom, mas não pode ser considerado boas obras se nós analisarmos pelos óculos da Bíblia. Então vamos tentar definir pela Bíblia o que é uma boa obra. Segundo a Confissão de Fé de Westminster, na primeira sessão, diz assim: boas obras são somente aquelas que Deus ordena em sua santa palavra, não as que sem autoridade dela são aconselhadas pelos homens, movidas de um zelo cego ou sob qualquer outro pretexto de boa intenção. Então, para ser considerado uma boa obra, tem que ser sido revelado por Deus através da Bíblia, da palavra dele, não as coisas que a gente faz e julga ser boas. Não que nós não conseguimos fazer boas ações. Boas ações são diferentes de boas obras, segundo a palavra de Deus. Boas obras, então, é aquilo que Deus ordena. Tudo aquilo que a Bíblia nos diz que é uma boa obra, a gente pode também considerar uma boa obra. Tudo que está escrito, tudo que é mandamento de Deus para nós, tudo aquilo que a Bíblia nos orienta, todos os requisitos que a Bíblia nos dá, a gente pode considerar, então, boa obra. São pré-estabelecidos pela palavra de Deus, aquilo que Deus nos manda fazer. São mandamentos divinos que a gente, por graça, hoje a gente consegue obedecer. Olha o que diz o texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 25, olha só. Será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Então, a gente vai ser considerado justo, as nossas ações serão consideradas justas quando nós fizermos isso, porque é um mandamento de Deus, porque a gente entende como um mandamento de Deus e o faz para agradar ao Senhor. Então, tudo que Deus explica, tudo que Deus exige de nós, e a gente faz,
porque reconhece que Deus nos ordena, pode ser considerado uma boa obra, né? Como explica? Vamos lá, então. Boas obras aconselhadas pelos homens. Qual é a diferença, então, de uma boa obra, aquilo que a gente considera como uma boa obra na Bíblia, para aquilo que os homens consideram uma boa obra? É possível, se uma boa obra é algo que Deus ordena e é revelado para nós, na santa palavra de Deus, na Bíblia, como nós conhecemos, é possível um crente, um descrente, então, praticar boas obras? Sim? Por quê? Isso são boas ações. Que o Deus ordena pela sua santa palavra. Então, para eu praticar uma boa obra, para ela ser boa obra, considerada boa obra à luz da Bíblia, primeiro ela tem que ser ordenada por Deus, certo? Se para eu conhecer a vontade de Deus, como é que eu conheço a vontade revelada de Deus? Conhecendo as Escrituras, conhecendo a Bíblia. Se eu sou uma pessoa que não crê em Deus, que não é crente, que não visita uma igreja, que não faz parte de uma igreja, e não conhece a Bíblia, não busca conhecer a palavra de Deus, eu não tenho condição de praticar uma boa obra. Eu consigo fazer boas ações. Todo ser humano carrega em si a noção de bem e mal, né? Isso aí é a graça comum de Deus. Toda essa revelação, o Deus se revela também na criação. Isso é revelação geral de Deus. Então, alguma coisa, algum resquício a gente consegue compreender de Deus, ainda que não sejamos crentes, não sejamos conhecedores da palavra de Deus. A gente ajuda uma pessoa, a gente faz uma doação, a gente sabe que isso é bom, mas a boa obra, para ser boa obra, não está ligado diretamente a uma ação. A questão das boas obras, ela se torna uma boa obra quando o que me leva a praticar essa boa obra é algo bom. O que te faz, o que me motiva a fazer o que eu faço? O que me motiva a fazer, a tomar determinadas atitudes? O que eu tenho, o que me faz, né, fazer essas coisas? De onde vem essa vontade de fazer isso? Né? Porque os homens, na história, se a gente for olhar, muitos homens julgaram ser uma boa obra, por exemplo, matar os apóstolos. Julgava que aquilo dava glória a Deus. Os judeus não acreditavam que os do caminho, como eram chamados os cristãos, estavam fazendo alguma coisa boa. Para eles estavam desvirtuando o judaísmo ou as leis de Deus. Eles não obedeciam, então eles julgavam. Correto, o próprio Paulo não consentia com a morte dos cristãos. O próprio Paulo não concordava, porque julgava que aquilo era a vontade de Deus. Julgava que estava fazendo algo em favor de Deus, mas aquilo era coisa de homem, era o próprio homem quem colocava aquilo, que estava com a consciência cauterizada. O próprio homem achando que estava fazendo alguma coisa boa, mas não estava. Então, para ser uma boa obra, eu preciso ter a intenção de agradar aquele que me mandou fazer a boa obra. Primeiro, ela é feita em obediência. A boa obra, na verdade, é um ato de obediência à vontade de Deus. Deus deixou determinado na Bíblia, escrito na Bíblia, certas determinadas ações. Porque se a gente fosse, imagina então, porque uma boa obra em si só, nós sabemos que não somos salvos pelo que fazemos ou deixamos de fazer, certo? Nós sabemos disso. O que eu faço ou não me torna melhor diante de Deus, não me salva, não é possível eu ser salvo por aquilo que eu faço, mas também não me condena. Eu sou salvo pela graça. Porque há perdão para pecados, quando a gente comete pecados. Mas e quando eu faço algo
e isso agrada ao Senhor. É possível que, de alguma forma, eu agrade a Deus através das ações, mas é preciso algo. Só tem uma maneira na Bíblia de se agradar a Deus. Como é que eu consigo agradar a Deus? Como é possível alguém fazer algo, ainda que as nossas obras sejam imperfeitas, manchadas pelo pecado, como é que é possível alguém agradar a Deus? Fala aí, Rubão. Como é que eu agrado a Deus? Tem um requisito. Simples, pequena palavra. Eu faço a vontade dele, mas por quê? É uma palavrinha pequenininha. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Olha o que diz a seção 2. Estas boas obras, feitas em obediência aos mandamentos de Deus, são o fruto e as evidências de uma fé viva e verdadeira. Por ela, os crentes manifestam a sua gratidão, robustecem a sua confiança, edificam seus irmãos, adornam a profissão do Evangelho, tapam a boca aos adversários e glorificam a Deus, cuja feitura são criados em Cristo Jesus para isso mesmo, a fim de que, tendo o seu fruto em santificação, tenham no fim a vida eterna. As boas obras feitas em obediência aos mandamentos de Deus são frutos e evidências de uma fé viva e verdadeira. Eu faço a diferença entre nós fazermos uma boa ação, uma boa obra. Por que a nossa ação se torna uma boa obra? Eu vou, por exemplo, visitar um asilo. Qual que é a diferença do pessoa lá fora, do católico, ou do que não tem religião nenhuma, ou do espírita que vai num asilo visitar? Por que diante de Deus essa minha ação é considerada uma boa obra e a dele não? Porque a minha vontade primeira deve ser entender que isso é um mandamento de Deus. Lembra lá que Jesus falou? Que eu tive preso, você foi me visitar, eu tive doente, você foi me ver, eu estava com fome, você me deu de comer, eu estava nu e você me deu de vestir. É um mandamento. Primeiro eu estou obedecendo ao mandamento de Deus. Mas por que eu obedeço isso? Porque eu creio que essa é a vontade de Deus para mim. Eu tenho fé que eu fazendo isso, eu vou agradar ao Senhor. Tem por trás disso uma fé, e aqui sim fala de fé salvadora, essa fé que nós recebemos quando há conversão. Então eu acredito, eu sei que Deus existe, está no céu, olha por mim, me tirou lá do lamaçal do pecado, transformou minha vida. Agora eu devo obedecer a Ele, mas eu faço isso com prazer, porque eu sei que isso agrada a Deus. E o outro rapaz, muitas vezes a outra pessoa está fazendo isso por quê? Para cauterizar propriamente, para sair dali satisfeito consigo mesmo, porque a gente quando faz alguma coisa boa a gente acha que é bom. Né? Em algumas religiões, porque acreditam que está evoluindo fazendo essas coisas, ou outros acreditam que praticando isso vão ser salvos mesmo. Acha que merece o céu porque fez coisa boa. E não é assim, nós não merecemos nada. O mérito nosso é lago de fogo e enxofre. O que a gente merece é isso, o salário do pecado é a morte. Então todas as nossas obras, inclusive as nossas, que eu e você hoje, crentes em Cristo Jesus, conhecendo a palavra de Deus, a gente pratica boas obras, mas ainda elas estão manchadas pelo pecado. Se para um crente é impossível fazer uma boa obra total, naquilo que é totalmente falando perfeita, imagina para alguém que não crê. Para alguém que não tem fé, que não acredita que aquilo é mandado, que não sabe, ou até sabe, né, quer fazer aquilo, mas como uma barganha. A gente faz isso porque crê que isso agrada ao Senhor e sabemos que Deus nos fez para isso. A gente está ali, a gente foi deixado aqui para fazer boas obras, para fazer coisas boas, mas porque isso agrada ao Senhor e é fruto de uma fé. Eu tenho fé que Deus me salvou, que Deus me tirou de um lugar ruim e hoje eu estou ali para ajudar outras pessoas porque Deus fez isso por mim. O maior de todos os presentes que eu recebi, que alguém pode receber, foi Jesus na cruz. A maior benfeitura que qualquer um jamais pode pensar foi Jesus. Nós recebemos o maior presente do mundo. Então, doar aos outros nada mais é do que obrigação.
Mas quando eu faço uma obrigação, buscando agradar a Deus, porque isso é fruto da minha fé, porque eu creio em Deus, aí isso se torna uma boa obra. É por isso que Tiago fala lá, mostra a sua fé sem obras, e pelas minhas obras eu te mostrarei a minha fé. Então, eu busco agradar a Deus. Isso é fruto e evidência de uma fé. E isso não só agrada ao Senhor, mas olha o tanto de coisa que essas coisas, que isso faz. Primeiro, quando eu faço algo em favor de alguém, que eu queira agradar a Deus, eu reconheço que Deus primeiro me deu para que eu possa dar a Deus, isso é um ato de gratidão. Eu estou, de alguma forma, agradecendo ao Senhor, devolvendo aquilo que eu recebi das mãos de Deus. Né? Isso me torna mais confiante. Isso me torna uma pessoa mais confiante, porque eu sei que eu tenho fé em Deus, que Deus tem me dado, a ponto de eu poder doar a outros. Isso também gera crescimento no meio da igreja. Porque quando os crentes começam a praticar boas obras, né, no seu dia a dia, no seu caminhar, os outros vão percebendo isso. Primeiro, os irmãos são tocados por isso, né, quando a gente tem o costume de praticar boas obras. Se o fazemos lá fora, ainda mais aqui dentro. Então a igreja é alcançada com isso, a igreja ganha com isso, a igreja cresce com isso, o corpo de Cristo cresce com isso, né? E aí sim torna cada vez mais visível a fé que nós temos. Alguém já disse que o crente lê a Bíblia e o mundo lê o crente, certo? Então a gente precisa andar de maneira diferente do mundo, fazendo coisas diferentes do mundo, ou muitas vezes igual ao mundo, mas com uma visão diferente, para que o mundo possa ver Cristo em nós. Eu estou, de alguma forma, pregando Jesus quando eu pratico boas obras. Não foi assim que os cristãos foram reconhecidos lá em Antioquia? A primeira vez que foram chamados cristãos? Estavam o quê? Fazendo o que Cristo mandou. Pregando o evangelho, expulsando demônio, curando enfermos, ajudando os famintos, as viúvas, os órfãos. As pessoas olharam e viram aqueles irmãos agindo dessa forma e chamaram eles de quê? Cristãos, pequenos cristos. Eles foram vistos alguém parecidos com Jesus porque estavam agindo como Jesus agia. E é assim que a gente faz quando estamos fazendo boas obras. As pessoas olham para nós e veem alguma coisa diferente. E é assim, no mundo de hoje, o egoísta, o mundo de hoje que as pessoas só buscam para si, só quer mais para si mesmo. Quando você se preocupa de fato com o outro, isso chama atenção. Quando você você não é uma pessoa que olha só para o seu umbigo, você pensa, são pequenas atitudes. Você vai no supermercado lá, alguém deixou um carrinho lá no estacionamento, você pega e leva aquilo para dentro. Um papel que você está na mão, você não joga ele de qualquer forma na rua, você procura uma lixeira, coloca aquilo lá. São coisas pequenas, mas o conjunto disso mostra que tem alguma coisa diferente. E as pessoas estão vendo, estão percebendo. O jeito de tratar a pessoa quando alguém vem com rispidez para o seu lado, o atendente está te atendendo mal lá, está com um dia ruim, né? Igual já aconteceu comigo no supermercado, a pessoa está com um dia ruim, aquele trem, e te trata super mal, e você trata aquela pessoa com respeito, com cordialidade, fala de Jesus para ela. E essas coisas vão mostrando que tem um jeito diferente, porque aí fora, se alguém te trata mal, o que você faz? Devolve. Na mesma moeda. Alguém te dá uma fechada no trânsito, em vez de você brigar com o candango lá, você abençoa, bendito, vai com Deus, filisteu. São pequenas coisas, isso são boas obras. E a gente vai vendo, as pessoas vão percebendo isso. E isso tem, né, algum valor. A gente não pode cair na cilada dos homens aí, que os homens pensam, né, que por fazerem essas coisas, né, vão ter algum benefício. Né, algo mais por isso, né? Não pode ser assim. A boa obra do crente é uma forma de gratidão ao Senhor, é uma forma de reconhecimento que primeiro recebeu. Primeiro eu ganhei, primeiro eu fui agraciado. Primeiro alguém me deu para depois eu poder doar, né? 1 Pedro 2, né, versículo 15, a parte B do versículo diz assim: pela prática do bem, ele segue falando. Quer ver? Vamos abrir aqui 1 Pedro. Vocês vão entender o contexto. Capítulo 2.
capítulo 15, olha só. Porque assim é a vontade de Deus. Capítulo 2, verso 15. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livre que sois, usando todavia a liberdade para o pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai com honra, amai aos irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Então, quando a gente está praticando essas coisas, como eu disse, é um mandamento. Como é que alguém que não é crente, como é que alguém que não teme ao Senhor, como é que alguém que não estuda as Escrituras vai ter contato com esse texto aqui? Que pela prática do bem a gente faz emudecer a ignorância dos insensatos. Primeiro, se ele não tem contato, ele não vai saber, não vai ter condição de ver que isso está escrito aqui. Como é que ele vai obedecer aquilo que ele não conhece? Mas se ele nos vir praticando isso, se isso for algo constante em nós, for uma prática nossa, essa pessoa vai ver isso em ação. E aquele lá que é o ignorante, aquele que é o insensato, né, aquele que fala mal, muitas vezes, aquele que sabe que você é crente e vive ali jogando pedrinhas, aí você vai calar a boca dessa pessoa quando as suas atitudes forem opostas do que ele fala de você. Então a gente precisa praticar o bem, fazer o bem, e sim, com a vontade assim, de ser vistos pelos homens. A Bíblia não manda que a nossa luz brilhe a vossa luz, porque o Cristo deve ser refletido em nós, através das nossas atitudes. O testemunho importa. Quando as pessoas dizem, ninguém tem nada a ver com o que eu faço. Tem sim. Se você é cristão, tem sim. Se você é crente, tem sim. A sua igreja, seus irmãos, mas a sociedade como um todo tem a ver sim, porque é o testemunho. Que testemunho eu estou dando? O que eu estou falando? O que Jesus fez na minha vida? Jesus transformou. Eu sou uma pessoa melhor, isso e aquilo. Mas na primeira oportunidade que eu tenho, eu vou lá e brigo com fulano. Ou a primeira oportunidade que tem, eu vou lá e dou um prejuízo para alguém. Pego um trem e não pago. Então, é assim que a gente faz. E o mundo, isso conta sim, gente. Para a gente importa sim. O jeito que a gente vive importa sim. A gente não vive mais para nós mesmos. Não é que Paulo falou lá, já estou crucificado com Cristo, agora já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. E a viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Se Cristo vive em mim, então as pessoas precisam ver esse Cristo. Eu preciso agir de forma que o mundo consiga ver Jesus. Alguma coisa diferente tem que ter. Além do discurso, né? E isso, e 1 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 12, também fala disso, né? Dessas obras de pessoas maledicentes. Quer ver? Eu vou ler. Eu gosto desse texto, eu carrego isso comigo muito forte. 1 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 12. A partir do verso 13, na verdade. Olha só o que diz o texto, ó. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor no vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Se você fizer o bem, quem é que vai te maltratar? Se você andar corretamente, quem vai te maltratar? E ainda assim, né, que te maltrata, né? Quando você faz o bem, a gente vai chamar a atenção das pessoas para Jesus. A ideia desse texto aqui é que quando você foi lá e está vivendo a vida correta e tal, e alguém vira e vê algo diferente, e vai gerar curiosidade, né? E aí alguém pergunta, oi Zamara, mas lá no salão lá, mas todo mundo aqui é assim, assim, assado,
e a vida da gente é assim, a vida da gente é assado, ou né, a gente vê aí como é que são os relacionamentos modernos, casamento moderno, como é que essa mulherada anda conversando lá, e o seu casamento é diferente. O que você fala da sua vida conjugal é diferente, o que você fala dos seus filhos, da criação de filhos, de como é ser mãe, de como é ser dona de casa, é uma visão diferente. Elas vão, mas o que você tem? Por que isso? E aí, nesse momento, que chamar a atenção dessas pessoas, que elas vão querer saber, porque isso é onde a gente apresenta Jesus para as pessoas. Não é porque eu sou bom, não é porque eu sou bonitinho, né? Não. É porque Jesus mudou minha vida. É porque eu sou crente. É porque eu creio que tem algo, uma forma diferente de viver, e é isso que eu busco fazer. É assim que eu caminho. Porque tem algo diferente, tem algum jeito diferente de viver do que o mundo prega. Não é bem assim que vocês estão falando, não. Casamento não é bem isso que vocês estão pensando aí, não. A gente precisa viver de forma diferente para dar exemplo, para que o mundo veja em nós aquilo que a palavra de Deus fala. E isso são boas obras. Quando eu faço essas coisas, quando eu vivo de acordo com isso, com fé em Deus, eu estou fazendo uma boa obra. Olha o que diz a seção 3. Acho que aqui vai dar para ir. O poder de fazer boas obras não é de modo algum dos próprios fiéis, mas provém inteiramente do Espírito de Cristo. A fim de que sejam para isso habilitados, é necessário, além da graça que já receberam, uma influência positiva do mesmo Espírito Santo para obrar neles o querer e o perfazer segundo o seu beneplácito. Contudo, não devem, por isso, tornar-se negligentes, como se não fossem obrigados a cumprir qualquer dever, senão quando movidos especialmente pelo Espírito, mas devem esforçar-se por estimular a graça de Deus que há neles. O que está dizendo isso aqui? Nós fazemos boas obras, nós conseguimos fazer boas obras, não porque nós é bonzinho, não porque somos fofos, não, mas é porque temos, além de fé, uma vez recebida, recebemos fé de Deus e fomos convencidos, né, do pecado, da justiça e do juízo por alguém, por uma pessoa, pelo Espírito Santo de Deus, o qual hoje habita em nós. Não é somente pela graça que nós conseguimos fazer boas obras, mas somos movidos pelo Espírito Santo de Deus para fazer isso. Contudo, não é somente, eu não faço boas obras, já que o que as pessoas tendem a pensar? Já que é o Espírito Santo que age em mim, já que é o Espírito Santo que me faz fazer coisa boa, então eu vou esperar o Espírito Santo me incomodar de alguma forma para mim fazer o que é correto. Não é bem assim. Se eu sou movido pelo Espírito, se eu tenho o Espírito Santo de Deus em mim, eu sei o que é correto, eu tenho condição, o Espírito me dá condição de fazer, ainda que eu não sinta nada diferente. Eu não preciso sentir o agir do Espírito Santo, um trem, um poder vindo do alto, para que eu faça coisas boas. É isso que diz a segunda parte desse enunciado aqui. Olha só. Porque receberam a influência positiva do mesmo Espírito Santo para obrar neles segundo o seu prefazer, segundo o seu beneplácito. Contudo, não devem por isso tornar-se negligentes. Eu não devo negligenciar a prática de boas obras, esperando um agir sobrenatural do Espírito para eu fazer coisa boa. Tenho o Espírito Santo em mim, eu só consigo fazer o que eu faço de bom, responder a Deus com fé, porque eu tenho o Espírito Santo em mim. Contudo, imagina só, se o tempo todo eu vou ficar esperando o Espírito Santo fazer algo grandioso, ou eu tenho que sentir o Espírito falar para fazer o que é certo, para fazer o que é correto. Não é assim que funciona com o crente. A gente deve ser diligente, né? A gente tem a obrigação de fazer coisas boas, né? E a gente precisa esforçar para fazer coisa boa. Tem aqui a soberania de Deus e a vontade do homem trabalhando em conjunto para que a gente alcance, de fato, uma vida diferente, algo bom. Fazer as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Então, eu tenho o Espírito Santo, sou capacitado por ele. Além do Espírito Santo, eu tenho a graça de Deus, né, que a gente pode chamar graça também de provisão. Pedro vai dizer, eu não lembro exatamente onde está escrito, mas é Pedro que diz que tudo que nós precisamos para uma vida de piedade, nos é dado. Tudo que eu e você precisamos para viver piedosamente, Deus nos concede. Ele nos concedeu fé, nós somos justificados por Ele,
Nós fomos salvos nele, regenerados, chamados antes da fundação do mundo. Nós temos o Espírito Santo de Deus agindo em nós, então tudo que a gente precisa está aqui. Mas a gente precisa fazer um esforcinho também. Não é só esperar que o Espírito Santo dá um estalo. Eu vou ficar procurando no celular lá, coisinhas que eu sei que está errado, ou vem de repente lá, porque que a gente conversando com alguns irmãos aí, tem muita gente que não tem nem rede social, porque de repente, vira e mexe, aparece a foto de um trem que o cara não está sempre lá, tem sempre um trem enchendo a paciência. Aí é melhor que não tenha. Entende? A gente sabe que é ruim, e a gente tem a capacitação do Espírito Santo para fugir dessas coisas, para não cair nisso, para não ir por esses lados. Então, mas a gente precisa se esforçar também para isso não acontecer. Né? Não é só o Espírito de Deus que vai fazer. Não é só o Espírito de Deus que vai fazer. Jesus Cristo diz que sem Ele nós não poderíamos fazer nada. Outro texto bíblico vai dizer que em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Sem Deus nós não somos nada. Sem Cristo não temos capacidade de fazer nada. Nada. Mas Cristo está aí, Ele nos deu o Consolador, nos deu o Espírito Santo, Ele habita em nós, somos habitados por Ele, somos guiados, dirigidos por Ele. Poxa, mas tem hora que você vai esperar ouvir uma voz do Espírito aqui dentro? Augusto Nicodemos, né, falando a respeito de Jesus quando foi tentado. O diabo falou para ele, se você é filho de Deus, manda essa pedra transformar em pão e mata a fome. O que ele falou? Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E você, quando está numa situação de dificuldade, de tentação, o que é, qual o texto, o que é o está escrito que vem à sua mente? Porque tem momentos que a gente vai passar por umas dificuldades aí, e o Espírito Santo não vai lá, mas a Bíblia está aqui. Nós conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos qual é a vontade de Deus revelada a nós através das Escrituras. Por que a gente incentiva os irmãos? Por que a gente está dando aí até um incentivo no final do ano para ler a Bíblia toda? Porque é necessário ter contato com a palavra de Deus. O que vai transformar a sua vida não é uma pregaçãozinha só de domingo. Apesar que as pessoas se convertem numa pregação, mas e o dali depois? E o em diante, como é que fica? Você é incentivado a ler a palavra de Deus para ter contato com ela, para se lembrar dela. A sua palavra escondida, guardada no meu coração, para quê? Para eu não pecar contra ti. Então é necessário conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, ter contato com ela. Porque em momentos de tentação, ou até mesmo de provação, o texto bíblico, a Bíblia vai ser ou o nosso consolo, ou vai ser a nossa fuga, ou vai ser até mesmo a nossa espada. Precisamos conhecer a palavra de Deus. Vai ser o nosso escudo, o capacete. Está tudo aqui, precisamos ter acesso, conhecer a palavra de Deus, porque ela nos capacita, sim, a no momento correto, a gente usar. O que eu vou falar? Está escrito. O que está escrito? Eu posso nem saber a referência, muitas vezes a gente nem sabe, mas em situações diversas do dia a dia, no serviço, lá no trabalho, quando a vontade é, isso aqui passa. Qual que é o texto que vem na mente? Portanto, que comais, que bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se é para a glória de Deus, não passa. É assim que a Bíblia dirige. E isso é uma boa obra. Eu estou trabalhando lá no meu dia a dia, amarrando ferragem lá, mas eu glorifico a Deus ou não, através daquela simples ação do meu trabalho. Eu estou entregando móvel, estou montando um móvel lá. E eu sei qual que é a pecinha certa para usar, o parafuso certo para usar, a coisa certa para encaixar e tal. Eu sei que aquilo que está ali, mas se eu não puser isso aqui, anda mais rápido um pouquinho. E aí? Pequenas coisas, é o dia a dia, é isso, a vida da gente é isso. A vida cristã é isso, irmão, não tem coisa diferente. Está lá fazendo as caixinhas lá, ó. E aí estou dobrei um negocinho ali, eu não sei como é que funciona o trem das caixas lá, mas aí, poxa, isso aqui podia ficar melhor, mas não, aqui vai. Quando a gente lembra que é para Deus, não vai. Não vai. Ainda que seja necessário desmanchar lá o bendito do pilar, que está quase todo pronto, meu Deus do céu. Mas eu posso fazer de qualquer jeito, eu posso fazer para a glória de Deus.
Isso é uma boa obra. As coisas pequenas, eu estou lavando uma vasilha ali, mas ficou sei lá, um resquício de qualquer coisa lá. Não está legal, não está bom. Eu vou tocar no domingo. Eu pego com o Breno, então, misericórdia, eu cobro dele demais, mas difícil ver ele aqui ensaiando para tocar. Poxa, eu vou tocar domingo na igreja, eu estou no louvor da igreja e tal, e tal. O que eu preciso? Como é que funciona lá? Tem as músicas lá no trem, eu preciso ouvir a música, eu preciso saber que música vai ser tocada, eu preciso conhecer a letra da música, eu preciso saber o tempo da música, eu não sei como é que funciona isso, eu não canto nem nada não, mas tem tempo, não tem essas bobagens. Eu preciso conhecer o que vai ser feito e aí trabalhar em cima daquilo para fazer para a glória de Deus. Porque se eu venho aqui e faço de qualquer jeito, eu estou fazendo para quem? Fazendo para a igreja ouvir. Mas o intuito deve ser fazer para a glória de Deus. O que você faz na vida? Não sei. O trabalho que você executa. O pão, lá, eu estou envolvido no meio dos padeiros lá, estou fazendo lá o trem lá. Poxa, eu posso fazer o negócio do jeito certo, ou eu posso fazer, sabe, aquela espirradinha assim. Se a gente é crente, não dá. Tem hora que a gente até faz, mas de noite, antes de dormir, meu Deus, perdoa. Fiz mais uma tranqueira. Entende? Isso são boas obras. A vontade e o saber, irmão, saber que onde quer que você esteja, fazendo o que quer que for, 24 horas por dia, Deus está ali. Deus está ali. E você precisa ter em você, e não é o Espírito Santo que vai descer ali e vai falar, Lucas, põe a peça aí. Nós não somos melhores, só não somos iguais. Ou não devemos ser, devemos nos esforçar para não sermos iguais. Irmãos, como eu vou parar por aqui, tem 10 para as 9. Eu vou só ler aqui o enunciado. Eu não fico seguindo o script todo aí não, viu, Rubens? Eu geralmente leio o enunciado aqui e vou explicando o trem aí, de acordo com aquilo que eu consigo entender. Eu não fico muito preso a esse script aqui, não. O que diz a seção 4, olha só. Os que alcançam, pela sua obediência, a maior perfeição possível nesta vida, estão tão longe de exceder as suas obrigações e fazer mais do que Deus requer, que são deficientes em muitas coisas que são obrigados a fazer. Você já deve ter ouvido aquela ideia, né? Não fez mais do que a obrigação. É por aí. Mas isso aqui a gente vai deixar para a semana que vem. Mais ou menos é isso que quer dizer isso aqui. Eu acho que ainda dá, né? 10 minutinhos deve dar para explicar. Os que alcançam pela sua obediência a maior perfeição possível nessa vida. E olha só, que alcançam pela obediência. Eu consigo alcançar um certo grau de perfeição porque eu estou buscando obedecer os mandamentos de Deus. Por quê? Porque eu tenho fé, porque Deus me revelou, porque eu tenho o Espírito Santo. E aí eu alcanço um certo grau de perfeição. Mas por melhor que eu seja, por melhor que seja lá, eu não fiz mais do que a minha obrigação. E ainda assim, fazendo o que é a minha obrigação, eu ainda sou deficiente num monte de trem. É assim ou não é? É duro, né? O Evangelho nos confronta, a Bíblia confronta a gente, a fé cristã nos confronta. Porque ela mostra pra gente quem que a gente é de verdade. Quem sou eu de fato? Quem sou? Sem Deus eu não sou nada, né? Vale nada. Perdido, morto no meu delito e pecado. Com Deus eu consigo fazer uns trenzinhos bacana, mas ainda o melhor que eu faço está longe, muito, 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 muito longe de tudo que Deus é, de tudo que Deus quer, de tudo que Deus quer de mim, de tudo que Deus requer de mim. Ainda que eu paro lá o trem, volto atrás, refaço o serviço, que eu sei que aquilo glorifica o nome do Senhor, ainda assim é imperfeito. Ainda assim é falho. Isso nas coisas que eu consigo corrigir. E o tanto de trem que eu vou fazendo durante o dia que eu nem paro para perceber. Né? A gente não deve poupar esforços, né, para fazer o que é bom, para fazer o que é certo. Isso tem uma palavra que está lá em... Rapaz, eu não lembro. Eu não vou lembrar de novo a referência. Mas está escrito assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, sendo Deus, não usou como usurpação o ser igual. Romanos, né?
Não usou como usurpação ser igual a Deus. Antes se entregou, se humilhou, sendo reconhecido em figura humana, tarará, tarará. Aquela palavra ali que eles traduzem como sentimento, em algumas traduções é diferente, aquela palavra ali chama frônese. É uma palavra grega que dá a ideia de fazer o que é certo, porque eu sei que é certo, mas porque eu quero. Isso é frônese, essa é a vontade. Esse é o sentimento de Jesus. Ele fez o que era certo, porque ele sabia que era certo, mas porque ele queria fazer. E o que Jesus queria alcançar com o que ele fez? A glória de Deus, a glória do Pai. Eu vim cumprir o que Deus mandou cumprir. Isso é frônese. Então tenham em vós a mesma frônese, a mesma vontade, o mesmo desejo, o mesmo querer que Jesus teve. A gente precisa fazer tudo isso com esse desejo, sabendo que isso glorifica o nome de Deus, querendo fazer essas coisas, mas sabendo, tendo a humildade de reconhecer que nós somos limitados. Nós somos limitados. E glória a Deus por isso, porque quando o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando reconhecemos que somos fracos, que temos debilidades, que somos incapazes, nessas horas aí que o poder de Deus nos aperfeiçoa. É nesses momentos, quando a gente deixa de ser altivo, a gente deixa de ser, de achar que está podendo, é onde Deus está de fato trabalhando em nós. Nós somos limitados. E as nossas obras também são. Nossas obras também são limitadas, né? O texto de Gálatas: a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que for, seja do vosso querer. Todas as nossas obras, tudo que nós fazemos, vai ter sempre esse contraste, dessa luta, dessa batalha que há entre carne e espírito, que há entre o santo, que hoje habita em nós, e o profano, que é a nossa natureza caída, que ainda vai ser glorificada. Um dia nós vamos ser perfeitinhos, um dia vai estar legal. Até o corpinho vai estar bom. O texto, né? Filipenses 2, de 5 a 11, é o texto que foi lido aí, né? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Hã? Foi Paulo, é. Mas, irmãos, então, mas qual que é a boa notícia desse reconhecimento que eu sou limitado, que eu sou pequeno, que eu sou fraco? É que a gente sabe que o Espírito Santo de Deus está nos ajudando, está com a gente, que é o Espírito Santo que nos conduz, é o Espírito Santo que nos torna capazes, de fazer alguma coisa boa. É o Espírito Santo de Deus agindo em nós que nos impulsiona a fazer coisas boas. O que a gente não pode, como foi dito na sessão 3, é esperar somente pelo agir do Espírito. Não é esperar que o Espírito faça algo grandioso. Tem hora que ele vai fazer algo tremendo, maravilhoso. Você olha e fala assim: rapaz, se não é o Espírito Santo, eu tinha lascado todo. Tem hora que vai, sim. Mas a grande maioria dos momentos, das coisas ordinárias da vida, aquelas coisas pequenas, o ordinário, o comum, aquilo que você faz todo dia, a gente mesmo, a gente precisa vigiar, a gente precisa se esforçar para fazer o melhor, sabendo que isso dá glória a Deus, que isso glorifica o nome de Deus. Então só é possível, irmão, fazer boa obra se você é crente. Mas a boa notícia é que se você é crente, você consegue fazer boa obra. E que isso vai glorificar o nome de Deus. As boas obras não são um fim em si mesmo. E quando forem feitas, e a intenção nossa, o viver nosso, tudo que fazemos, seja o ordinário, seja o extraordinário, que um dia vai acontecer conosco, vamos, pela graça de Deus, ser capaz de fazer, é para a glória dele. É lembrar que tudo isso é para que Deus seja visto, é para que Jesus seja conhecido. As nossas boas obras devem glorificar a Deus que está no céu. Então, faz mesmo, não deixa de fazer, não, esforça. Se você foi bom hoje, se você conseguiu vencer algo hoje, vai amanhã e faz de novo, faz melhor, sempre buscando o melhor. É melhor para você, imagina um profissional que cresce constantemente. Você vai ganhar com isso. Praticar coisas boas obras, nós somos o primeiro a ser beneficiado com isso, é nós mesmos. Quem ganha com o bem que nós fazemos, o primeiro somos nós. Mas quando a gente obedece à palavra de Deus, além dos ganhos para aqui, para agora, inclusive materialmente falando, os ganhos para aqui, tem algo para a eternidade, irmãos. A gente está plantando para colher na eternidade.
Porque um dia, quando virmos Cristo como Ele é, como estiver na glória, que a gente vai trabalhar lá, tá? No céu vai ter serviço, vai ter trabalho, não sei como é que vai ser, não, mas vai ter. Lá a gente vai ser capaz de fazer com perfeição. Aquilo que para nós hoje é esforço, é labuta, é suor, lá vai ser normal. Lá vai ser o ordinário. Vai ser o diário, o comum. Amém?